Shalom, queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos estudando a nossa disciplina Seitas e Heresias. Nós já vimos ali o que é uma seita, características das seitas. Nós vimos ali algumas religiões, seitas da nova era e vimos também algumas heresias que podem acontecer dentro da própria igreja, que não é uma seita. A igreja pode ser uma igreja de Cristo, carregar a sua doutrina, mas a permitir que algumas heresias ou algum pensamento antibíblico faça parte ali da sua vivência. Hoje eu trago aqui uma reflexão contigo sobre seitas, e eu quero trazer aqui o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz: aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo após isso, ou depois disso, o juízo. De antemão, quero também ler aqui o livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 31, que fala o seguinte: não vos volteis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. No capítulo 20, no versículo 27 de Levítico, vai dizer: o homem ou a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médios, adivinhos, ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e o seu sangue cairá sobre eles. O que é que a Bíblia diz sobre a consulta dos mortos? É uma doutrina? Essa doutrina é bíblica? Ou é uma heresia no meio das pessoas? Nós vamos falar hoje sobre o espiritismo, visto que a Bíblia diz que a reencarnação é uma mentira, porque ao homem está ordenado morrer uma única vez. Então, não existe reencarnação segundo a Bíblia. E a própria Escritura proíbe o homem de fazer consulta ou comunicação com os mortos, porque depois da morte segue-se o juízo. Mas alguns versículos, algumas passagens bíblicas, alguns textos dão base para esse engano e as pessoas acreditarem que se comunicam com os mortos. É o que nós vamos analisar, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Vamos ler esse texto aqui comigo. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3, diz assim: Samuel já havia morrido há algum tempo, e todos os israelitas tinham pranteado muito a sua morte e o haviam sepultado na cidade de Ramá, cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médios e aqueles que consultavam espíritos. Entrementes, os filisteus se ajuntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Assim que Saul observou o acampamento dos filisteus, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este, ou seja, o Senhor, não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mediante os profetas. Despertando Saul, ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale a minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou vestindo roupas diferentes, e ao cair da noite foi com 2 dos seus servos falar com a tal vidente. Ele disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. A mulher, porém, replicou: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os médios e adivinhos, por que armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Yahvé, o nome do Senhor, declarando: tão certo como Yahvé vive, nenhum mal te sucederá por esta atitude. Questionando-lhe a mulher: pois bem, a quem desejas que eu faça subir? E lhes rogou-lhe: faz subir Samuel. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul.
Em seguida, o rei acalmou, afirmando: não temas, revela-me o que há ou o que estás vendo. Então a mulher explicou-lhe: vejo um ser divino que sobe da terra. Então Saul quis saber mais, ele indagou: qual a aparência dele? Ao que a mulher prontamente explicou: é como um homem idoso, vestido no manto, e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel, e ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. A consulta de Saul, que há tantas controvérsias e tantas informações a respeito, analisando o próprio texto, que já deixa bem claro, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, os textos que nós lemos antes, o próprio Deus proíbe a consulta aos mortos. Ainda afirma que aqueles que executam consulta aos mortos deveriam ser punidos com morte. Isso, no seu tempo lá em Israel, a própria Torá condenava à morte um médium ou um consultor dos mortos. Por quê? Porque com certeza a nação seria enganada. Enganada por quê? Enganada por principados e potestades que se aproveitariam da situação para poder enganar. A Bíblia deixava bem claro, ou deixa claro, que depois da morte segue-se o juízo. Quem morre não pode voltar, a não ser que fosse ressuscitado em um corpo físico, como aconteceu ali com Lázaro e tantas pessoas que Jesus ressuscitou, que Elias ressuscitou, né? Que Eliseu ressuscitou. Então, a ressurreição é uma coisa, a consulta aos mortos é outra. Então, Deus proibiu a consulta aos mortos. A Torá era categórica quando dizia que era crime, e crime hediondo, tido como uma aberração a consulta aos mortos. Então, por que Deus, então, que proibiu e considerava um crime hediondo, seria participante agora de uma ação como essa? Em segundo lugar, vale ressaltar que na consulta de Saul ao pseudo Samuel, a Bíblia diz que Deus havia se calado. Deus não falava, não falou e nem falaria mais com Saul, nem por profeta, nem por sonho e nem por visão. Então, Saul estava reprovado, Deus não falaria. Se Deus não falaria, por que Deus permitiria então que um profeta viesse para falar com Samuel, com Saul, se Deus já havia deletado Saul da sua lista de comunicação? O que acontece, que está bem provável, é o que a mulher disse: eu vejo alguém parecido, eu vejo uma figura divina, eu vejo algo do além que é parecido com Samuel. Não era Samuel. E o que era então? Quando ela disse sua divindade, ali era um principado, ali era um espírito maligno que se apossou da oportunidade, que conhecia a história de Saul, conhecia os decretos que haviam sobre Saul, que então veio para enganar as pessoas e para trazer o decreto de morte sobre a vida de Saul. Então, Saul não conversou com o profeta Samuel. Então, vamos estudar aqui em que se baseia o Espiritismo e por que dessa doutrina. Sinto sua falta. Eu também sinto. Por que, Malcolm? O quê? O que é isso? Por que você me deixou? Eu não deixei você. Vejo pessoas. Não sabem que estão mortas. Com que frequência? Todo o tempo. Estão em toda parte.
O Espiritismo, uma crença antiga popularizada pelas irmãs Kate e Margaret Fox em 1848 em Hydesville, Nova York, Estados Unidos. Há muitos grupos pequenos e não possuem uma sede oficial. Toda a sua parte doutrinária é baseada no Livro dos Espíritos dos Médiuns, publicado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, O Céu e o Inferno, publicado em 1865, a Gênese, publicada em 1868, e Obras Póstumas, publicada depois de sua morte. No Espiritismo, Deus é inteligência infinita, poder impessoal que controla o universo. Jesus foi um homem, não Deus. Quando esteve na Terra, foi um profeta e um médium avançado, alguém que se comunica com o mundo dos espíritos. Para o Espiritismo, agora Jesus é um espírito com o qual se comunica com o mundo dos espíritos. Na corrente espírita, o Espírito Santo é uma falange de espíritos. Eles citam João 14:16 e 26 e João 15:26 para apoiar a doutrina de que o Espiritismo cumpriu a promessa de Jesus, que disse que enviaria o Consolador. No que tange à salvação, o Espiritismo diz: o conhecimento e as obras possibilitam o acesso a um nível superior de vida futura. Arrependimento, expiação e reparação são as condições básicas para obtermos um espírito puro. Para eles, depois da morte aqui na Terra, a vida continuará no mundo dos espíritos. O céu e o inferno são estados da mente. Suas práticas são sessões para contactar os mortos, curas psíquicas, serviços congregacionais com cânticos, músicas, sermões, mensagens de espíritos mortos e profetas. Atraem pessoas enlutadas, pois elas têm esperanças de contatar o ente querido que faleceu. Existem algumas seitas ocultistas ligadas ao espiritismo, as quais são kardecismo, Legião da Boa Vontade, Umbanda e demais cultos afros brasileiros. As irmãs Fox. A doutrina da reencarnação é muito antiga. Vem desde o hinduísmo, passando pela Grécia Antiga. Foi em 1848, em Hydesville, Estados Unidos, que as irmãs Margaret e Kate Fox afirmaram ver as mensagens girando e ouvir pancadas na casa em que moravam. Faziam perguntas a estas e eram respondidas mediante estalidos de dedos. Elas tiveram a sensação de estarem se comunicando com um mundo invisível. Já Allan Kardec, seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard de Rivail, médico e professor francês, nascido em 1804, lançou sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, em 1857, influenciado por um amigo, passou a frequentar reuniões espíritas e, por fim, tornou-se médium. Em 1858, organizou em Paris a Sociedade Pariense de Estudos Espíritas. Adotou o nome Allan Kardec, alegando ser o seu nome em outra encarnação. Já no Brasil, antes mesmo da morte de Kardec, em 1869, Luiz Olímpio Tales de Menezes fundou em Salvador o primeiro centro espírita, em 1865. Em 1873, foi fundada no Rio de Janeiro uma sociedade espírita da qual surgiram outros grupos. 10 anos depois, começaram a publicar a revista O Reformador, que ainda hoje é órgão oficial dos espíritas brasileiros. Ao falar de espiritismo no Brasil, não podemos esquecer de Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, foi um médium filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier escreveu mais de 450 livros que até o ano de 2010 já havia vendido mais de 500 milhões de exemplares. Entre os grupos espíritas no Brasil, podemos mencionar, além do espírito kardecista, as seguintes ramificações: Legião da Boa Vontade, Ordem Rosa Cruz, Racionalismo Cristão, Cultura Racional, Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, além dos cultos afros brasileiros. Estes últimos não se consideram espíritas, mas Allan Kardec define como espírita todo aquele que crê na manifestação dos espíritos. Espiritismo e cristianismo. Allan Kardec ensina que o espiritismo é a terceira revelação de Deus à humanidade. Segundo ele, Moisés foi a primeira, Cristo a segunda.
Kardec, a terceira. Na Bíblia, porém, há um abismo intransponível entre o espiritismo e o cristianismo. Reencarnação. No mundo do ocultismo, outras palavras e expressões são usadas para designar a reencarnação: transmigração, renascimento, metempsicose. Hoje, a crença na reencarnação tornou-se muito popular, inclusive porque, segundo eles, visa aperfeiçoar a humanidade no sentido moral, espiritual e até físico. Alguns deles creem que a pessoa pode reencarnar-se no animal ou mesmo no inseto. Os adeptos do Hare Krishna, por exemplo, não matam uma barata, pois correm o risco de estar matando o próprio avô. O kardecismo não crê na transmigração das almas, ensinam que os espíritos somente reencarnam em seres humanos, sejam estes homens ou mulheres. O sofrimento humano para os espíritas. Os espíritas jactam-se de ter explicação para o fenômeno do sofrimento humano. Quem nasce com defeito físico, por exemplo, é sinal de que está incluso na lei do karma, isto é, uma espécie de lei complicada de causa e efeito. Essa pessoa está pagando o que fez em outras encarnações e assim terá de prosseguir até aperfeiçoar-se. Por essa razão, procuram ser generosos, fundam creches e dão assistência aos necessitados. Reencarnações e boas obras são um meio para a salvação, segundo eles. Embora seja nossa obrigação praticar boas obras, precisamos entender de uma vez por todas que elas não salvam. Quando os discípulos de Jesus lhe perguntaram quem havia pecado, se o cego de nascença ou seus pais, a resposta de Jesus foi clara, destruindo completamente o argumento espírita. Nem ele pecou, nem seus pais. João capítulo 9, versículo 3. Além disso, seria muito cruel alguém padecer sem saber o porquê. Quanto a essa suposta encarnação, ninguém se lembra porque simplesmente ela não existe. Os que alegam terem vivido noutras vidas ou outras encarnações entram em tantas contradições em seus relatos, demonstrando claramente que tudo isso não passa de um perigo enganoso e que pode custar, inclusive, a eternidade das pessoas. A salvação pela fé em Jesus e não pelas obras, é o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O sacrifício de Jesus pode salvar perfeitamente os que se aproximam dele. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Os kardecistas se recusam a usar a Bíblia como a infalível palavra de Deus, principalmente onde ela condena as práticas espíritas. Mas quando o assunto lhes interessa, aí resolvem citar a Bíblia, mas interpretações distorcidas, completamente fora de hermenêutica sagrada. Como vimos, muitos pensamentos entram no coração dos homens porque eles querem buscar a Deus. Mas entendemos justamente que a única forma de se buscar a Deus é através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a única forma de chegarmos a Cristo é através da palavra de Deus.